O que é o livro da vida e o que tem registrado nele? Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que diz o seguinte: E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram os livros. Abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O livro da vida é um registro de Deus, onde estão escritos os nomes dos salvos, através do sangue de Jesus Cristo. Ele contém o nome daqueles que herdarão a vida eterna e estarão para sempre com o Senhor. Deus mantém um registro de todos os nossos pensamentos, palavras e atos para o juízo final. Olha o que diz Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Muitas pessoas têm a ideia errônea de que, por terem escapado do castigo de seus pecados neste mundo, tais pecados passarão, de alguma forma, despercebidos, o que está muito longe da verdade. Nenhum ato, pensamento ou palavra, seja boa ou má, escapará aos olhos de Deus, pois Ele tem tudo registrado. Hebreus 9:27 afirma: Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nossa posição em Cristo determina o modo de nosso julgamento. O livro da vida no julgamento final. Os crentes ressurretos estarão diante do trono de Deus imediatamente após o arrebatamento. Lá serão recompensados pelas boas obras que realizaram na terra, mas a sua salvação não será, em um momento algum, posta em dúvida. Os ímpios, por outro lado, também ressurretos, apresentar-se-ão perante o grande trono branco. Ao fim do milênio, o próprio Jesus Cristo conduzirá os procedimentos. Ele julgará a todos deles de acordo com a lei, pois escolheram não aceitar o dom gratuito da salvação enquanto estavam na terra. O crente não passará pelo julgamento do grande trono branco. Logo abaixo aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar uma mensagem com participação para você ouvir sobre o grande trono branco e outra mensagem que tem a ver com essa. Ouça e se edifique. Como ter o nome escrito no livro da vida? A resposta a essa pergunta revela a melhor notícia em que alguém pode ouvir. Nós todos nascemos em pecado, consequência direta da nossa queda de Adão. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo completamente divino, também humano, para oferecer a única solução possível para a nossa condição, a expiação dos pecados. Somente o homem sem pecado poderia satisfazer a justiça de Deus. E o amor e a graça do Senhor que nos conduzem ao coração humano, ao arrependimento. Olha o que diz João 6:4. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O desejo de Deus é que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9 diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Portanto, aqueles que reconhecem os seus pecados e se arrependem sinceramente, entregam a vida a Jesus, a Cristo, e confessam como Senhor e Salvador, recebem a promessa da vida eterna. Olha o que diz em 1 Coríntios 15:20 e 24. Mas, de fato, ressuscitou dentre os mortos, Cristo, os mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, também todos
serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, porquanto tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Gálatas 2:20 diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo. Olha o que diz aqui em 1 João 5:11-13. E é o testemunho este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que crerdes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Seu destino eterno está em jogo. Pense bem. E já está a oportunidade aberta para você aceitar a Jesus como Salvador agora. Entregue sua vida ao Senhor, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Receba Jesus como seu Salvador antes que seja tarde demais. É necessário você se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida ao Senhor, nascer de novo, né? Como o Senhor falou a Nicodemos, que era necessário ele nascer de novo. Então Deus, ele quer te salvar, libertar a sua vida. Você está tendo essa oportunidade neste momento de ouvir essa mensagem aqui do que vai acontecer aí futuramente com os salvos, né? Com essa mensagem, o que é o livro da vida e o que tem registrado neste livro. Você está sabendo agora o que está registrado nesse livro, o que vai ser registrado. Deus pode apagar o nome de um cristão do livro da vida? A salvação é um dom precioso de Deus, oferecido à graça recebida pela fé. No entanto, ela não é uma garantia incondicional. Ou seja, embora Deus não fale em suas promessas, o ser humano, dotado de livre-arbítrio, pode escolher se afastar deliberadamente do caminho da fé e com isso ter o seu nome removido do livro da vida. O argumento de alguns pensadores que dizem uma vez salvo, salvo para sempre, não encontra apoio absoluto nas Escrituras quando lemos à luz de toda a revelação. O próprio Jesus advertiu, Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso mostra que a salvação envolve uma jornada contínua de fé, obediência e vida com Deus. De fato, muitos começam bem a caminhada cristã, mas se desviam ao longo do caminho. O apóstolo Paulo expressa essa preocupação ao dizer, até mesmo depois de pregar a outros, ele próprio poderia desqualificar e não se mantivesse firme. 1 Coríntios 9:27 diz: Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Além disso, em Apocalipse 3:5, Jesus afirma que não apagará o nome de quem vencer, o que dá a entender, assim, a possibilidade de um nome ser removido. A presença do Espírito Santo no crente é real, é poderosa, ele nos guia, consola, fortalece. Contudo, o mesmo Espírito pode ser entristecido e até rejeitado por um coração que se endurece. Olha o que diz em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual estáis selados para o dia da redenção. Olha o que diz Hebreus 10:26-29. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, o ardor de fogo, que arde devorar os adversários, quebrantando alguém da lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quando o maior castigo, cuidai-vos ser julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. A segurança da salvação está condicionada à permanência em Cristo e não a uma decisão isolada do passado. Deus continua fiel mesmo quando o homem falha. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2:13.
Isso não significa que ele não irá forçar alguém a permanecer em comunhão. O amor dele é livre e respeita a nossa liberdade. Por isso, a exortação é clara. É João 15,4. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E para finalizar, vou trazer alguns versículos aqui para você ouvir sobre o livro da vida. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3,5. E não entrará nela coisa alguma que não contamine e cometa abominação e mentira, mas os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. Apocalipse 22:19 diz: se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Você guarde essa mensagem no seu coração e aceite Jesus como Salvador, para que o seu nome possa estar escrito no livro da vida, para que o Senhor possa te chamar. Não espere acontecer algo terrível para vir para Jesus. Entregue sua vida ao Senhor enquanto há tempo. Deus está te chamando, o Senhor te chama. Vem servir a Ele, vem aceitar. E que Jesus abençoe a vida de vocês.